E aí, rapaziada, tudo bom? Prazer, me chamo Wellington, sou da equipe Piping World e hoje eu estou aqui com vocês para mais uma videoaula. É um prazer imenso de estar aqui com vocês novamente. Eu vim trazer esse deslocamento para vocês, a explicação de como funciona, de como calcular, de como chegar nos resultados para estar montando esse Expo, beleza? É um deslocamento simples, de centro a centro, com as cotas de centro a centro, mas que tira às vezes bastante sono de muitos profissionais, ainda mais da rapaziada que está começando agora na profissão, e deixa bastante dúvida, ainda gera aquela dúvida, até mesmo para os veteranos, qual é o ângulo da curva correto para estar sendo aplicado nesse tipo de spool, quais são as curvas adequadas para estar usando nesse tipo de spool, beleza? Por que, que a curva inferior tem o mesmo valor da superior ou a superior tem o mesmo valor da inferior, beleza? A nossa tubulação aqui é de 16 polegadas, curva, raio longo, essas iniciais aqui sim simboliza curva, raio longo, a curva padrão, a curva de forjamento, entendeu? E a gente vai estar trabalhando aqui para fazer a montagem desse spool. Antes de tudo, antes de nós começar a nossa videoaula, deixe seu like, compartilhe com um colega, compartilhe naqueles grupos que você participa de caldeiraria e tubulação, compartilhar conhecimento para a gente estar adquirindo novos profissionais, entendeu? E tá também ajudando aqueles companheiros que também têm aquela mesma dificuldade que nós. Vamos lá? Antes de nós começarmos aqui, eu quero apresentar para vocês as propriedades da curva. Isso mesmo. Tem muitos profissionais da área ou a rapaziada que está começando agora não tem o conhecimento ainda sobre as propriedades da curva. Acha que a curva só tem o ângulo e um raio. Na verdade, a nossa curva aqui, ó, ela tem inúmeras propriedades. Inclusive, a propriedade mais falada de todas, que a gente vai estar sempre trabalhando com ela, você já trabalhou com ela e não sabe o nome dela, que é chamado de avanço. O avanço ele pega aqui do centro da face da curva aqui, ó, e vai até o centro da nossa curva, cortando o ângulo desta curva ao meio. Lembrando que esta curva aqui é uma curva de 16 polegadas raio longo, beleza? Mas o mesmo processo dessa curva aqui, ela tem pequenas mudanças em referente à curva de raio curto, que eu vou estar trazendo na próxima aula, uma explicação mais detalhada sobre as propriedades das curvas, beleza? Essa aqui é uma pequena introdução para a gente poder estar absorvendo o máximo possível dessa videoaula sobre o deslocamento, porque tem muita gente que ainda confunde a palavra curva, ou a palavra raio com avanço. São duas coisas diferentes, que são duas propriedades diferentes que a curva pertence, beleza? O nosso avanço, ele vem aqui, falando novamente aqui, que ele vem da face da nossa curva até o centro da nossa curva, traçando este ângulo aqui, ó, de 44,44 ao meio. Se esse avanço aqui, ele fecha um triângulo aqui, ó, ele fecha um triângulo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele fecha exatamente um triângulo. E ó, deixar logo em vermelho para você estar localizando esse triângulo, beleza? Veja aqui, ele fecha exatamente esse triângulo. O avanço
que pega do centro da face desta curva até o centro desta curva, junto com um raio médio, que é o raio de forjamento da curva de 38,1 vezes a polegada, que vai nos fornecer um raio aí aproximadamente aí de 609,6, que eu vou estar mostrando para vocês como calcular, como chegar nesse valor, como identificar esse valor. Vocês podem observar que ele fecha exatamente um triângulo retângulo aqui, junto com o cateto, que é o nosso raio, e junto com o cateto, que é o nosso avanço, o nosso cateto menor. Então, este ângulo aqui, já que ele corta exatamente o nosso ângulo da curva, ele tem que ser metade deste ângulo. Qual é a metade do nosso ângulo? Seria, no caso, 22,22, beleza? Então, este ângulo aqui, ele tem que pertencer a 22,22. Deixa eu só colocar aqui no modo precisão, para a gente ter uma precisão mais detalhada, beleza? Aqui nós temos um ângulo de 22,22, então automaticamente esse outro triângulo aqui, ó, formando com esse outro avanço aqui, e com este raio teremos aqui um outro ângulo de 22,22, beleza? Deixa eu só marcar aqui, porque tem uma galera que ela tem uma galera que tem um pouco de dificuldade, né, para estar enxergando o triângulo, mas não se preocupe, isso é falta de prática. A gente vai praticar junto para a gente chegar lá e começar a enxergar triângulo aonde você menos imagina, beleza? É questão de prática. Então aqui você pode observar que quando a gente corta o ângulo no meio, junto com este avanço aqui, ó, junto com este avanço aqui, e junto com este raio formamos um triângulo. O mesmo caso é este outro triângulo azul aqui. Também é formado um triângulo retângulo com a ajuda do avanço, que é o nosso cateto menor, e o nosso cateto maior, que cuja é o raio. Beleza? Para nós estar encontrando este avanço aqui, desta curva, nós necessitamos conhecer os raios da curva. Quais são os raios que essa curva pertence? Então, esta curva aqui pertence a três tipos de raio. Do ponto inicial aqui, ó, deste ponto inicial até o peito da curva, vamos falar com a linguagem de campo, uma linguagem mais clara para vocês, né? Até o peito da curva, nós temos o raio menor, beleza? Então, nós já conhecemos o raio menor. Deste ponto aqui, ó, do raio até o centro da nossa curva, nós temos o raio médio. Nós temos o raio médio, beleza? Até aí tudo bem? Então, deste ponto aqui, ó, deste ponto aqui até a face externa das costas da curva, nós temos o raio maior. Como aqui a gente podemos ver que o nosso raio maior pega do ponto inicial do raio até as costas da nossa curva. Então nós temos o raio maior. E como encontrar o valor desses raios? Sabendo que o nosso raio, o início do nosso raio aqui, ele tem aqui, ó, nosso raio menor, ele tem 406,4, pegando a nossa calculadora aqui, sabemos que 16 vezes 25,4, 16 vezes 25,4 é equivalente a 406,8. Isso é o diâmetro da nossa tubulação. E o raio menor, tem exatamente o mesmo valor do nosso diâmetro. Isso aí.
aqueles que já perceberam de cara que o nosso raio médio, o raio menor, tem o mesmo valor do nosso diâmetro, beleza? Mas esta regra aqui, ela só é aplicada para a tubulação de 14 polegadas acima, de 12 polegadas abaixo, a gente tem outras regras, outra forma de calcular, beleza? Isso eu vou trazer no próximo vídeo para vocês sobre é, específico apenas para propriedades de curvas, beleza? Então aqui, ó, a gente já sabe que o raio menor ele tem o mesmo valor do diâmetro da tubulação. Show de bola? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos calcular agora o raio médio. O raio médio ele pega do ponto da nossa circunferência ali, do ponto do nosso, no início do nosso raio até o centro da nossa tubulação, beleza? Então nós está pegando este ponto aqui, ó, está chegando neste valor de 609,6. A gente sabe que a nossa tubulação tem um diâmetro de 406,4 e o nosso raio menor ele tem o diâmetro de ele tem um raio de tem um valor de 406,4. Então a gente já olhando de cara a gente sabe que o raio médio é, tem um diâmetro e tem metade de um raio da tubulação. Então podemos dizer que o raio médio é 1,5 vezes o diâmetro. Então para estar fazendo esse cálculo vamos estar fazendo da seguinte maneira. Podemos fazer aqui, ó, 406,4 mais, abro parênteses, 406,4 dividido por 2 e eu vou ter um raio médio de 609,6. Pô, Elton, para me encontrar o raio dessa tubulação, eu tenho que fazer esse processo? Não. A gente sabe que 25,4 dividido por 2 é equivalente a 12, mais 25,4, nós temos exatamente 38,1. Ou seja, a gente pegou uma polegada e dividimos ela no meio e somamos com mais 20, mais uma polegada. Então nós temos 1,5 polegadas. Então a gente pode fazer o seguinte, já tendo essa constante aqui, nós podemos fazer da seguinte maneira: polegada do tubo que nós estamos trabalhando vezes 38,1. E nós vamos ter aqui os exatos raio médio no equivalente de 609,6. Beleza? Então a gente já sabe como calcular o raio menor e já sabemos também como calcular o raio médio. Agora necessitamos aqui, ó, deixa eu passar para esse lado aqui. Então já necessitamos aqui, ó, só um momentinho, deixar mais organizadinho aqui, para a gente não se perder. Então aqui nós temos o raio menor e o raio maior. Agora falta nós achar o raio maior. Para nós achar o raio maior, necessitamos aqui, ó, nosso raio maior, ele vai ser pego aqui, nosso raio maior, vou botar a precisão aqui de 1, como todos os outros raios estão com a precisão de 1, beleza? Nós temos o raio maior aqui, equivalente a 812,8.
beleza? Então, como vamos chegar nesse cálculo aqui? Bom, Wellington, aqui eu sei que o raio menor, ele tem um diâmetro equivalente ao valor do diâmetro. O raio médio, ele é a soma do diâmetro mais o raio da tubulação. Para me chegar até as costas da curva, eu tenho que somar o raio mais um raio da tubulação. Ou seja, então o nosso raio maior, ele é duas vezes o diâmetro, correto, Wellington? Corretíssimo. Basta você multiplicar duas vezes o diâmetro, basta você multiplicar aqui, ó, duas vezes o diâmetro, duas vezes o diâmetro, duas vezes o diâmetro, e você vai ter o raio maior. Wellington, e se eu quiser ter alguma, assim como você mostrou para mim, que existe duas maneiras de calcular o raio menor e o raio médio, tem alguma forma de eu calcular o raio maior? Também de uma maneira mais fácil, sem eu estar multiplicando o diâmetro já direto, utilizando apenas a polegada? Tem sim. Se a gente sabe que é duas vezes o diâmetro, e para nós calcular o diâmetro necessitamos de 25,4, para calcular o diâmetro duas vezes, vamos fazer o seguinte: 25,4 vezes 2. E nós temos uma constante de 50,8. Beleza? Vamos utilizar essa constante de 50,8 que nós encontramos, vezes a polegada do nosso tubo. E nós temos aqui o nosso raio maior de 812,8. Beleza, galera? Então aqui a gente já conhecemos aqui as propriedades da curva. Isso vai nos ajudar bastante no nosso deslocamento lá. E aqui temos a segunda parte do nós temos a segunda parte aqui do nosso propriedades da curva. Nós temos aqui nada mais, nada menos como o arco menor, utilizando a linguagem de campo, que é o peito da curva, entendeu? Aí nós temos o arco maior, médio, que ele traça exatamente aqui no centro da curva, e temos o arco externo ou o arco maior, que é as costas da curva. Sabendo disso, podemos partir para o nosso deslocamento, beleza? Então aqui, ó, as informações que nós temos aqui é que um caldeireiro, um encanador, ele recolheu as seguintes informações para fazer o deslocamento dele. Ele, de centro a centro da tubulação, ele tem uma altura de 2.000 e de centro a centro da curva, o espaçamento entre as duas curvas é equivalente ali a 2.300, 2.000 2039,8, beleza? Aqui, galera, ó, eu esqueci de falar para vocês sobre o ângulo. O ângulo da curva, o ângulo da curva, ele vai estar sempre nas costas da curva, sempre aqui nas costas da curva. É esse ângulo aqui que determina o valor da sua curva. Isso aqui é muito importante, gravem isso. Nesse tipo de deslocamento que eu estou passando para vocês hoje aqui, o ângulo sempre vai estar nas costas da curva. A, proje, a projeção do ângulo pertencente à curva vai estar sempre ali nas costas da curva, beleza? Então vamos lá. Aqui nós já temos duas informações o suficiente para a gente está fazendo o nosso deslocamento. O mais importante aqui é nós pegarmos um papel e anotar as nossas informações. As nossas informações recolhidas aqui, a gente vai pegar nosso caderninho, né, e vamos desenhar um triângulo para não estar se perdendo. Nós temos uma triangulação aqui, beleza? A nossa triangulação aqui é o seguinte, aqui, para quem não está tendo a visão ainda, vai ver agora. Então aqui, ó, nós temos este triângulo aqui.
que foi formado através das cotas que nós retiramos em campo, beleza? Nós temos quais são as próximas informações. A nossa tubulação é de 16 polegadas, beleza? 16 polegadas, CRL, ou seja, curva raio longo. Já sabemos que a nossa curva é raio longo. Vamos trabalhar com a constante de 38,1, que é o nosso raio médio. Primeiro de tudo, vamos anotar no nosso caderno, ou na nossa folha, ou no nosso rascunho de expor o nosso raio. Vamos lá. Nossa tubulação é 16 polegadas, já sabemos, e vamos encontrar o raio médio. O raio médio ele vem deste ponto aqui até o centro da nossa curva, beleza? E para encontrar ele, o que, que nós faz? Com a nossa formulazinha que a gente conseguiu encontrar lá em cima, quando eu estava explicando para vocês a propriedade da curva, a nossa constante de 38,1, beleza? Qual é o nosso raio da nossa curva? É exatamente 609,6. Então vamos conferir aqui se a nossa curva tem exatamente 609. Exatamente 609,6. Beleza? Nós já temos a nossa informação do raio, a nossa informação da altura. Deixa eu passar para o lado de cá, para não ficar muita coisa em cima. Nós já temos a informação do nosso raio. Então, nossas duas curvas aqui pertencem ao raio longo de 609,6. Nós temos o cateto de 2000. Nós temos aqui ó, o nosso cateto, o nosso raio da nossa curva. O nosso cateto de 2000. Nós necessitamos aqui ó, encontrar o ângulo que está nas costas da curva, como eu falei para vocês. O que é o ângulo que está nas costas da curva é o ângulo correspondente ao valor da nossa curva, beleza? Então, para nós estar encontrando este ângulo aqui, nós necessitamos do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a gente vamos colocar aqui, ó, Shift, tangente de menos 1 de 2000 dividido pelo nosso cateto adjacente, nosso cateto oposto de 2000 dividido pelo nosso cateto adjacente. E nós temos um ângulo de 44,44. Vamos lá no nosso rascunho. E vamos estar encontrando o nosso ângulo de 44,44. Correto. Beleza. Já sabemos que um lado do triângulo tem 44,44 e necessitamos encontrar o outro lado do ângulo, beleza? Para depois a gente estar encontrando qual é a curva que a gente vai estar utilizando. Então tem duas maneiras de nós estar fazendo isso aí. Uma, ou a gente divide a mesma coisa, a gente divide, usa a mesma forma, a mesma expressão para estar encontrando um ângulo superior, ou a gente simplesmente pode colocar da seguinte maneira: 90 menos aqui ó, NAS, a calculadora, ela grava automaticamente na memória dela o último resultado de um cálculo que você fez. Então, se você clicar aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Se você clicar nela aqui, ela vai te dar o resultado do ângulo, tá vendo? Que foi o último resultado que a gente encontrou. Então, a gente pode colocar aqui, ó, 90
menos. E nós vamos ter um resultado de 45,55, beleza? Ou podemos fazer da mesma maneira que a gente encontrou o primeiro ângulo, shift da tangente inversa. Você coloca agora, já que eu quero encontrar o ângulo superior, o nosso ângulo oposto agora vai ser o ângulo base lá embaixo, que é 2039,18 dividido por 2000. Nós vamos ter o mesmo valor do ângulo de 45,55, beleza? Show de bola. Então a gente já encontramos o ângulo. Nós já encontramos o ângulo aqui superior. Nós temos um ângulo aqui de 45,56. Mas beleza. Esse pós-vírgula aqui a gente não vai conseguir tirar nunca na trena ou no transferido de grau. Entendeu? Então ele não influencia quase nada. Ele não influencia nada, na verdade, no nosso deslocamento. Beleza? Galera, agora eu quero mostrar para vocês aqui, ó, uma coisa muito importante mesmo. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesta parte aqui, que talvez ela seja a dúvida de muita gente. A hora de saber quais as curvas a ser utilizadas. Beleza? Observa aqui, galera, que a nossa tubulação aqui, ó, ela forma um retângulo aqui, as nossas cotas, ela forma um retângulo perfeito aqui, ó, com as duas alturas pertencentes a 2000, uma base de 2000, 2039 e 18 e a parte superior do nosso retângulo também tem o mesmo valor da parte inferior. Quando a nossa tubulação pega dos quando nós encontramos a hipotenusa aqui, ó, vamos encontrar a hipotenusa aqui, a nossa hipotenusa pega do canto inferior do nosso retângulo até a parte superior. Nisso, ela corta exatamente aqui, ó, ela corta exatamente aqui o nosso retângulo ao meio, formando dois triângulos iguais. Então, se nós temos dois triângulos iguais, os ângulos são iguais, correto? Agora, galera, olha, se eu pegar este ângulo aqui, ele é o oposto da posição que ele estava, correto? Que ele estava, ou que ele está ali, ó, no caso. E o 44 passa a ser em cima, na parte superior, no triângulo oposto ao triângulo que nós estamos trabalhando. Mas vocês podem observar que os ângulos são iguais, correto? Lembra que eu falei que o ângulo da curva, o ângulo que denomina a curva, é o ângulo que está na posição atrás das costas da curva, o ângulo que ele indica quanto que a curva sofreu de alteração saindo da horizontal indo para a diagonal. Então, o ângulo que pertence à curva é o ângulo de 44 graus. Beleza? Se vocês observar, o ângulo de 44 graus ele está atrás da curva inferior, tá vendo? E também está atrás da curva superior. Vocês estão entendendo aqui, ó? Vou mostrar para vocês aqui de outra maneira. Veja aqui, ó. Nós temos aqui um spool. Este spool ele está vindo na horizontal aqui, a nossa tubulação está vindo na horizontal e ele sofreu uma alteração de ângulo aqui, ó. Ele subiu, ele inclinou a 45, a 44 graus.
Quando chegou lá naquele ponto, ele foi obrigado a voltar para a horizontal. E quando ele voltou para a horizontal, ele fechou um ângulo de 44 graus. E se eu pegar esse expor aqui e rotacionar ele aqui, ó, tá vendo? O ângulo de 40 igual continua nas costas da curva, assim como o ângulo passou para a curva superior no mesmo, na mesma triangulação, ou seja, o ângulo 44 graus continua nas costas da curva. Então, o ângulo nesse tipo de deslocamento aqui, você agora já sabe que é sempre o ângulo que predomina o deslocamento, o ângulo que você vai estar utilizando, a curva que você vai estar utilizando, é sempre o ângulo que está nas costas da curva, beleza? Se eu girar este expor aqui, ó, o meu deslocamento ele é na vertical, beleza, ele é na vertical, mas qual é o ângulo que está aqui, ó, nas costas dessa curva aqui, nas costas da curva superior ou na curva é, é, o ângulo que está na curva, desculpa, na curva inferior e qual é o ângulo que está nas costas da curva superior. Vai ser sempre o mesmo ângulo. Vocês têm que trabalhar apenas com o ângulo que se encontra atrás das costas da curva, tanto na inferior como na superior, ou seja, ambas as curvas vão ser iguais, porque é um retângulo ou um quadrado onde a hipotenusa corta no meio e ambos os ângulos são iguais. Ambos os triângulos são iguais, ou seja, temos uma concluência de ângulos, beleza? Se eu rotacionar o meu expor aqui, ó, colocar na vertical, na horizontal, você pode ver que o alinhamento é perfeito. As duas tubulações sofreram um deslocamento e continuam no mesmo sentido, ou seja, no mesmo alinhamento, beleza? Se eu pegar esta tubulação e colocar ela na vertical, também ela vai fazer um ela vai seguir no sentido no mesmo padrão, alinhada, só que com um deslocamento para a direita ou para a esquerda. Entendido, galera? Então aqui a gente vai estar encontrando essa hipotenusa aqui, ó. A gente vai estar encontrando essa hipotenusa aqui, que se encontra do centro da parte inferior do nosso retângulo até a parte de cima. Vamos pegar a nossa calculadora. Vamos estar apagando aqui e vamos estar colocando aqui, ó, raiz quadrada de 2030, deu um falha aqui na memória, 39, beleza, 39,18 ao quadrado mais 2000. E nós temos aqui uma hipotenusa de aproximadamente aqui de 2.856. Vou estar apagando aqui, galera, para não ficar muito bagunçado. Então aqui, ó, nós temos uma hipotenusa aqui que vem desse centro aqui até aqui. Nós temos exatamente aqui a hipotenusa que nós encontramos, beleza? Encontrando essa hipotenusa e sabendo já o nosso avanço, nós temos aqui uma hipotenusa, né? E conhecendo a nossa curva, vamos encontrar o nosso avanço, beleza? Para estarmos encontrando um avanço aqui, vamos estar fazendo da seguinte maneira: tangente do nosso ângulo de 44 dividido por 2 vezes o nosso raio médio, 38,1, vezes a nossa polegada. Nós temos um avanço aqui de 249,02.
exatamente, exatamente aqui, ó, tá mostrando para vocês que ambos os avanços são iguais, correto? Então, esse avanço aqui tem 2049,02. Então, este avanço aqui, ó, também vai ter o mesmo valor. Vai ter o mesmo valor que os demais. Beleza? Tendo esse valor dessa hipotenusa aqui, vamos estar subtraindo os dois avanços, que seria, no caso, este avanço aqui, mais este avanço aqui. Então, você tem aqui, ó, 2.856,37 menos 2 vezes o nosso avanço. Nós temos aqui um NIPLE de 2.358,32. Beleza? Vamos estar conferindo o nosso NIPLE aqui. Vai dar aproximadamente aqui, porque a gente utilizou para todas as casas decimais. Beleza? E nós temos um NIPLE. Exatamente. Vai dar aqui um pós-vírgula aqui, vai dar uma diferença, mas a gente sabe que no campo a gente não consegue enxergar esse pós-vírgula na trena. A gente vai estar utilizando apenas os números mais inteiros que a gente puder encontrar, que no caso será 2.358, beleza? Nós já encontramos o nosso NIPLE, já podemos montar o nosso spool e o nosso spool vai ficar exatamente como este aqui, ó. Exatamente como este aqui. E você agora é só praticar, colocar em prática, só colocar em prática agora tudo que foi mostrado nesta videoaula e poder fazer um belo expor, um belo deslocamento em campo, tá passando para os seus colegas o conhecimento que você está adquirindo e adquiriu nessa videoaula, entendeu? Podendo indicar o nosso canal, compartilhar o nosso trabalho entre que tem eu, o Mestre Web, né? Que estamos desenvolvendo esse projeto aí de formar novos profissionais da área, levar novas experiências para vocês, é, mostrar para vocês o outro lado da tubulação, um lado mais fácil de se trabalhar de uma maneira utilizando a calculadora. A gente vai estar ensinando para vocês como dominar a calculadora, para você estar fazendo bonito no campo aí, mostrando para a rapaziada que o estudo vale a pena se aprofundar na profissão de uma maneira adequada e qualificada, vale a pena. Valeu? Um forte abraço, até a próxima videoaula. Lembrando, galera, nós temos um canal nós temos um grupo no WhatsApp onde a gente ensina diversos tipos de exercício, tira dúvida do nosso dia a dia, compartilha as informações, compartilha conhecimentos e experiência com outros demais profissionais. E lá tem exercícios exclusivos, entendeu? Onde você vai estar aprendendo a desenvolver mais a sua triangulação, sua visão sobre triângulos, e está aprimorando cada vez mais o seu conhecimento em cima da geometria aplicada na tubulação, beleza? Se vocês quiserem participar, deixe seu comentário aí no nosso vídeo e estaremos adicionando você lá. Beleza? Segue nossas redes aí. Piping hoje no TikTok, Facebook, Instagram.
Até mais, até a próxima vídeo aula.